Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus poderoso, majestoso e bendito, que tem nos sustentado apesar das lutas e dificuldades. Aleluia. Tenho certeza que você passa muitas vezes por dias maus, que as lutas e dificuldades parecem que vão te submergir. A vida é assim. Nós temos que entender que a nossa vida ela é assim. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós temos direitos ou nós temos aspirações a sermos melhores e não sofremos. Nós sofremos, nós passamos lutas, dificuldades. Nós como cristãos nós ficamos doentes. Nós como cristãos temos dificuldades financeiras. Nós como cristãos temos dificuldade de orar, de acordar. Nós temos dificuldades. Mas nós temos que entender que Deus ele controla todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. O importante é nós sempre voltarmos os nossos olhos para a cruz. Sempre entendermos que o sacrifício maior já foi feito. O preço maior já foi pago. Cabe a nós apenas continuar caminhando. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo as enfermidades. Titia não tem condições, ligou para mim, gostaria de estar. Era algo que a Lourdinha falou, algo que também a Diene falou. Gostaria de estar todos os dias na igreja, domingo, de manhã, de noite, estar nas reuniões de orações, mas eu não consigo. Eu não tenho condições, eu tento levantar e não consigo. Não se preocupe com isso. Deus ele olha também a intenção e a motivação do coração, como também vê as desculpas esfarrapadas. Você pode ter certeza que Deus também vê as desculpas esfarrapadas, mas a preocupação minha é com você que tem o desejo, tem a vontade, mas não consegue. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema: o poder de Jesus é superior ao poder do mundo. Graças a Deus. Se assim não fosse, nós estaríamos perdidos. Qualquer força que se levantasse contra nós seria suficiente para nos destruir, e não o é, porque o poder de Jesus, ele é superior ao poder do mundo. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca saber quem é o mais sábio, quem é o mais forte, quem é o mais inteligente, quem é o mais bonito. E a gente vê as pessoas buscando isso. Estava vendo ontem lá, os jogos lá que está tendo lá, acho que é em Frankfurt. E aí o brasileiro jogou a bolinha de ferro e ele pratica tantas vezes por dia, e ele pratica tantas horas por dia, está a vida dele inteira ali para ele jogar a bolinha de ferro e tentar alcançar a marca. E as pessoas falaram: se você conseguir jogar essa bolinha de ferro com 82 metros, você é pódio. E ele jogou, só que teve alguém melhor que ele. Frustração. Dedicou a sua vida. Pessoas do salto ornamental, pessoas do atletismo, e você vê as pessoas tentando mostrar que elas são melhores do que as outras. Campeões de cada área, milhões e milhões de espectadores se aglomeram para ver isso. Em estádios de futebol, estádios de Olimpíada, em toda sorte de lugares, as pessoas elas se aglomeram para ver estas competições. Vemos isso claramente, seja em Olimpíadas ou simples competições escolares. Essa semana minha filha fez um concurso de bolsa e lá estava: as melhores colocados vão receber as melhores bolsas, vão receber bolsas. E o ser humano fica nessa eterna competição que não leva a nada. O verso que ficou da semana passada é João 18:32, que diz: isso ocorreu para que se cumprisse a palavra que dissera Jesus, com o qual indicara de que morte deveria morrer. E nós temos visto o contexto em que Pilatos acha que manda, que os judeus acham que mandam, que o povo acha que manda, mas na verdade quem tem o poder é Deus. Pilatos achava que todo o poderio do Império Romano lhe dava um poder absoluto. Ele tinha uma corte de soldados, ou talvez várias cortes de soldados à sua disposição. E ele olhava para esse poderio bélico e falava: eu posso tudo. O poder judaico, mesma coisa.
Eles olham para o passado, em que houve um pacto sendo feito, em que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou um Deus de Isaac, eu sou um Deus de Jacó, eu sou um Deus de todas essas gerações. E eles falam: nós podemos fazer qualquer coisa, inclusive matar o Messias. Nós somos isentos de toda a lei externa. Cristãos acham que eles não têm que cumprir as leis, eles são acima das leis. Vi um vídeo com muita tristeza, em que 2 funcionários da SEB estavam indo cortar a luz de um mau pagador, e aquele homem foi tomado pelo espírito de porco e começou a profetizar: você está tocando no ungido do Senhor, você vai pagar isso. E o homem falava: eu também sou o servo do Senhor, só que você não pagou a conta de luz, e a luz ela vai ser cortada. E aquele homem saiu sapateando e a luz foi cortada, porque os homens que estão debaixo do controle de Deus acham que são superiores às leis. Não são. O engano deles é algo que se perpetua entre as eras, em que o homem acha que tudo gira em torno dele. O mundo não gira em torno de você. O mundo não para ver a sua dor. O mundo não para ver a sua dificuldade. É você e Deus. É você e Ele. Posso fazer uma visita a você, mas você vai ter que conviver com a sua dificuldade. Podemos auxiliar pessoas financeiramente, mas as pessoas elas vão ter que lidar com as suas dificuldades. O mundo não gira em torno de você. Pessoas estão aí nos consultórios porque elas acham que o mundo gira em torno delas. Todos têm que me ouvir, todos têm que me ajudar, todos têm que estar à minha disposição. Mas a realidade é algo bem diferente e muitas vezes amargo para aqueles que desafiam a ordem divina. Jesus é o detentor de todo o poder, e a Ele foi concedido um nome que é sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que apenas Ele, e somente Ele, é o Senhor. Esther, pega ela para separar as duas, por favor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de hoje tem como título o Reino de Deus. O Reino de Deus. Quero convidar você, estamos finalizando Evangelho de João capítulo 18. Se Deus assim o permitir, semana que vem nós estaremos finalizando com a célebre frase: preferimos Barrabás, solta o salteador. Semana que vem estaremos vendo isso. Evangelho de João capítulo 18, versos 32 em diante. O interrogatório de Jesus por Pilatos. Evangelho de João capítulo 18, versos 32, 33 em diante. O cenário é aquele que nós trabalhamos na semana passada. Os judeus chegaram da casa do sumo sacerdote com Jesus amarrado, e eles param na frente do pretório, que é a casa do governador, e eles não querem entrar, porque eles entendem que se eles entrarem, eles serão contaminados. E aí Pilatos sai de onde ele estava e vem recepcionar esses homens. João capítulo 18, verso 33, assim diz a palavra do Senhor: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Parece uma pergunta simples, mas tem muita coisa envolvida nisso. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, bravo: porventura sou judeu? A sua própria gente e os seus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? O que você fez?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime nenhum, ou crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu santo nome por mais esta oportunidade de meditarmos na tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de separar, Pai querido, e discernir os nossos pensamentos, as nossas motivações. E nós queremos nesta noite, Pai, nos colocar na tua presença com o coração aberto, pedindo que o teu Espírito Santo sonde o nosso coração, ministre ao nosso coração, traga-nos uma mensagem santa, para que nós possamos ser mudados, possamos ser transformados à tua imagem e à tua semelhança. Pessoalmente, Pai querido, peço que o Senhor me capacite, Pai. Muitas informações, muitos conceitos, muitas coisas importantes a se falar, e eu me coloco, Pai, totalmente dependente do teu Espírito Santo. Peço a tua capacitação, Pai, que a tua palavra ela seja proclamada com fidelidade, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. A prisão de Jesus se fez com a cumplicidade de todos os poderes humanos. Todo mundo que mandava alguma coisa estava fazendo parte daquela prisão de Jesus. Contudo, na hora de executar a morte já decidida, cada uma das partes tenta se isentar. Pilatos quer passar a responsabilidade para os judeus. Os judeus querem passar a responsabilidade para Pilatos, porque na verdade ninguém queria tomar essa decisão de fato. Sabiam que tinha que acontecer, queriam que acontecesse, mas não queriam fazer. A acusação genérica de malfeitor aplicada a Jesus encobre o verdadeiro motivo, que só aparecerá mais tarde. O problema maior é a realeza de Cristo, este reino de Cristo, que é o que nós vamos começar a tratar nesta noite. Abre-se assim o tema da realeza de Jesus. Nós começamos a falar sobre a realeza, sobre esse reino celestial, que ele é muito maior do que qualquer capela, de qualquer reinado, de qualquer poderio. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 18:33. Como sempre, você mantém aberta a palavra de Deus, e nós vamos estar passeando por esses textos. João 18:33. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Pilatos, ele entra novamente no seu templo, no seu local de proteção, um lugar em que ele poderia decidir segundo a sua vontade, sem a pressão dos judeus. Sem a pressão dos judeus. Ele faz chamar Jesus, ele não manda trazer, ele fala: vai buscar Jesus, chama Jesus, que estava lá junto com os acusadores. Ele quer ter um particular com Jesus. É provável que muitas coisas foram ditas. Essa cena não foi tão simples assim, mas o evangelista João, ele quer pontuar algo importante. Se você olhar para esse mesmo texto no Evangelho de Mateus,
Marcos e Lucas, você vai ver que houve mais diálogo. Mas cada evangelista, ele está querendo trazer uma afirmativa, está querendo trazer um ponto em especial. João, ele coloca especialmente um ponto, a investigação de Jesus, em que Jesus, ele vai ter que ser verificado se ele realmente é culpado ou se ele é inocente. Por algum momento, por algum motivo, aquele Pilatos que se sujeita à autoridade judaica de sair da localidade onde ele está, onde ele regia, onde ele julgava, ele decide fazer algo que é certo. E ele começa a fazer uma pergunta para Jesus, e ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Ele entra novamente na sala da audiência, e de fato sua intenção é libertar Cristo, o desejo dele é libertar Cristo. Cristo, porém, pessoalmente, com o fim de obedecer ao seu Pai, ele não se apresenta como livre, como não condenado, como culpado, inocente. Ele podia falar: eu sou inocente. Normalmente a gente vê nos filmes, não sei se é essa a verdade, como você se declara? Culpado ou inocente? Jesus Cristo, ele tem a oportunidade de falar: eu sou inocente, mas ele se apresenta como culpado. Por quê? Porque ele tem que cumprir o que o Pai mandou. Por isso que as respostas dele são curtas, são secas, ele não dá continuidade. Se você puder averiguar o meio jurídico, se o juiz der oportunidade para alguém falar, o cara vai falar tudo que for possível. Quando você vê aqueles julgamentos lá, você olha o cara tentando falar, é obrigado o cara a interromper. Não, chega, a pergunta foi só essa, foi aquela outra. Mas Jesus, ele é sucinto. Ele tinha um juiz que ele era favorável e que de bom grado se inclinava a ouvi-lo. Não lhe era difícil defender a sua causa, mas ele sabia por que ele tinha vindo à terra. Ele entende o propósito dele. Por ele entender o propósito dele, ele cumpre aquilo que tinha que ser cumprido. És tu o rei dos judeus? Nunca teria passado pela mente de Pilatos, governador romano daquela região, fazer este tipo de pergunta para Jesus, se essa informação, se essa acusação não tivesse sido passada pelos próprios judeus. Ele já tinha sido informado. A insistência das autoridades judaicas o impediu de esquivar-se desse processo e quer informar-se o melhor possível da situação. Então avalia o que era mais ofensivo em todo esse quadro de acusação, e ele vê que o problema é a realeza de Deus, é a realeza de Cristo. O que está incomodando aqueles homens judeus é a realeza. É isso que eles trazem a Pilatos com esta prerrogativa. Ele está querendo se fazer rei como César. A gente vai ver isso nos outros evangelhos. Jesus foi chamado pela última vez de o rei de Israel ao se propor a questão do seu messianismo. João 12:13. Abre aí. João 12:13. Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro, havia ungido Maria em Betsaida, em Betânia, e agora ele está entrando em Jerusalém. E aqueles homens, quando ouvem que Jesus Cristo está chegando, eles espalham no caminho onde Jesus passaria roupas, folhas de palmeira. João 12:13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O que eles estão falando ele é o Messias. Os fariseus ouvem essa declaração e ficam incomodados. O problema é que Jesus, ele é o rei.
Israel era a denominação teológica que recordava a eleição do povo e as promessas feitas aos patriarcas. Agora, por causa da rejeição do Messias, aquele povo de Israel, eles são simplesmente um povo qualquer, mais um povo. Aos romanos, aos samaritanos, aos judeus, são um povo comum, não é mais um povo separado. O pronome inicial tu és, ele está perguntando, é porque com certeza haviam pessoas que se levantavam dizendo que eram Messias. Não era o caso apenas de Jesus Cristo. Ele fala para Jesus: você é essa pessoa? Você é esse personagem? Talvez ele lembrasse da história de Herodes em algum escrito, em que Herodes, 30 anos antes, ele fala assim: ó, vamos matar todo mundo, todas as crianças com 2 anos para baixo, porque esse homem ele vai nascer e ele vai tomar o meu reinado. Tu és o rei dos judeus. João 18, 34. Respondeu Jesus: vem de ti esta pergunta, ou foram outros que disseram isso de mim? João registra o diálogo entre Jesus e Pilatos, que esclarece a natureza do reinado de Jesus. Quer que o seu juiz considere a sua própria responsabilidade judicial. Jesus não pode responder apenas sim ou não. Ele tem que entender o que está passando na cabeça daquele homem. Não que Jesus não soubesse como Deus, mas a situação tinha que vir à baila para que Jesus pudesse responder de uma maneira correta. Será que esse homem está curioso por Jesus? Será que ele ouviu algum comentário e ele quer realmente conhecer Jesus? Ou ele já está com o coração totalmente contaminado pelo que os judeus falaram? Se ele está curioso, se ele está interessado, há como Jesus guiá-lo, há como Jesus dar uma direção. Tem uma certa passagem que o apóstolo Paulo faz a mesma coisa com o rei, e ele começa a explanar, chegando quase ao ponto do rei acreditar nele. Mas se o coração daquele homem já está contaminado, tudo está perdido. Vem de ti esta pergunta, ou foram outros que te disseram isso de mim? Assim Jesus interroga Pilatos para saber se a resposta que ele acaba de fazer é algo que vem dele ou vem de outras pessoas. O interrogado passa a ser juiz, porque o poder do homem não é nada perante o poder de Deus. João 18, verso 35. Pilatos, que estava dando a oportunidade de Jesus falar, Pilatos, que estava se condoendo do caso de Jesus e não estabelece um julgamento pleno e total automaticamente como os judeus se propõem, fica incomodado com a resposta de Jesus e lhe responde: porventura sou eu judeu? Por que você está fazendo essa pergunta para mim? Eu sou judeu? Você está me tratando como judeu por quê? O teu próprio povo e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez que gerou tanta ira no coração desses homens? O que foi? Porque não era comum se levar judeus na presença das autoridades romanas. As autoridades romanas eram vistas como invasoras, inimigas. Tudo indica que Pilatos não gostou que Cristo lhe perguntasse por que suspeitava dele como culpado de tal crime, e por isso raivosamente o censura, dizendo: todo mal vem de ti, do teu povo, vem dessas altas patentes. João 11, 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Por que essas pessoas querem te matar? O que você fez? Por não confessar o instrumento da autoridade judaica, nega que a questão lhe toque pessoalmente. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou judeu. Essa história caiu aqui no meu colo por acaso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que estou provocando. Parece que ele está sentindo no ar o peso espiritual do que ele iria fazer. Mas posteriormente, o que ele faz? Olha, eu estou lavando as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. O que os judeus falam?
que o sangue desse inocente, cuidado com o que você proclama, cuidado com o que você fala. Aqueles sacerdotes, aqueles líderes falam que o sangue desse inocente caia sobre a nossa cabeça e dos nossos descendentes. João frisa a traição que os judeus cometeram entregando ao poder estrangeiro alguém da sua própria raça e povo. João 18:30. João 18:30. Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Por que você está perguntando, Pilatos? Nós estamos entregando porque nós já sabemos que ele é um malfeitor. A gravidade do passo dado mostra até onde chega o ódio dos dirigentes contra Jesus. João 7:7. João 7:7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Havia um problema tão grande entre os romanos e os judeus que esse centurião, ele não ousava ir até Jesus. Como é que essas pessoas vão colocar um judeu na posse dos romanos para ser julgado? Eles o odeiam mais do que o seu invasor, de quem fazem agora instrumento para satisfazer ao seu ódio. Mas a traição vai além. Eles não entregam a Pilatos apenas um cidadão da mesma nação, mas aquele que é o Messias. João 10:24. João 10:24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles estão entregando aquele de quem os profetas citavam, e aqueles homens sabiam quem eles estavam entregando. Você entende a ação do ser humano no propósito de satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade? Aqueles profetas que vocês proclamam falavam de coisas que todos queriam estar aqui para ver, e vocês estão e vocês não querem ver. Eles falavam de um tempo, de coisas que eles queriam estar aqui para ouvir, vocês estão e vocês não ouvem. Situação semelhante ao que a igreja passa hoje, em que nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós agimos como nós agimos, pensamos como nós pensamos e falamos como nós falamos. Ao descarregar a responsabilidade na nação e nos sacerdotes, Pilatos quer reduzir a questão da realeza de Jesus a um assunto interno dos judeus. Os títulos de Jesus não lhe interessam, e sim a sua atividade. O que você fez? João 18:36. Jesus, ele responde o que ele quer. Duas perguntas foram feitas, mas ele responde a que ele quer. Respondeu Jesus, diz João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Jesus não responde diretamente à segunda pergunta de Pilatos: o que fizeste? Mas a primeira: tu és o rei dos judeus? Ele está falando: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Com essas palavras ele reconhece ser rei, porém até onde possível provar a sua inocência sem ser absolvido. Ele vai no limite, ele fala tudo o que ele pode, contanto que não convença Pilatos a soltá-lo.
Ele diz: sou falsamente acusado, como se tivesse tentado produzir distúrbio ou promover uma revolução nos negócios públicos. Eu tenho pregado o reino de Deus. Eu não estou preocupado em ser rei de Roma. Eu não estou preocupado em ser o sumo sacerdote do templo. Eu não estou preocupado em ser o rei de Jerusalém. As pessoas, elas ficam passeando pelas cidades e falam assim: agora esta cidade é de Jesus. E aí pega uma chave, já participei muito disso, entrega a chave, pronto, agora a cidade é de Jesus. É nada. A gente vê a cidade corrupta, as pessoas corruptas, a igreja corrupta. Uma entrega simbólica de uma chave não faz diferença nenhuma. As pessoas, elas têm que mudar interiormente. O seu comportamento tem que mudar. Não adianta você fazer marcha para Jesus se o teu coração não está marchando para Jesus. Não adianta você querer se colocar numa posição de um santo em festividades religiosas se o seu coração demonstra que você não é aquilo. Tenho pregado sobre o reino de Deus, porém este reino é espiritual. Por isso não tens nenhum direito de suspeitar que eu esteja aspirando ao poder terreno. Eu não quero reinado de nada, mas eu sou rei. Essa defesa feita por Cristo diante de Pilatos é útil aos crentes nos dias de hoje, pois se o reino de Cristo fosse terreno, ele seria falho, ele seria mutável, mas o reino dele é eterno, o reino dele é espiritual, o reino dele não vai se findar nunca. É um investimento em que você não vai perder nunca. Eu via lá uma propaganda, e aí a pessoa mostrava um casal, e o cara, a propaganda falava assim: ó, o fulano, ele joga na quina, na cena, toda semana, e ele gasta tanto, por mês ele gasta R$50. A fulana, a esposa dele, ela não joga nos jogos de azar, mas ela aplica num ping-ping, o nome lá de uma aplicação qualquer lá. Ela tem a possibilidade de ser sorteada, mas se ela não for sorteada, depois ela vai receber todos os seus dividendos, todo o dinheiro que ela investiu, muitas vezes mais. Aquele cara continua jogando, mesmo tendo 1000 vezes a possibilidade de ganhar menos do que o sorteio da outra. Por que eu estou falando isso? Porque o investimento no reino de Deus, ele é algo que não vai te dar problema. É um investimento que ele é eterno. O reino de Deus não vai passar nunca, porque o reino de Deus, ele é espiritual, e você tem que entender isso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 31. Sete 31. A forma desse mundo passa, a forma do reino de Deus não passa. 1 Coríntios 7, 31. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A moda passa. Um dia você pode comer ovo, no outro dia o ovo não faz tão mal assim, no outro dia ele te dá câncer, ele levanta o teu colesterol. Num dia você está usando roupa comprida, agora não é mais moda, agora tem que usar o cabelo curto, tem que usar isso, tem que usar aquilo, e cada vez o tempo vai mudando e vai passando, mas os princípios cristãos, eles não passam. Se você começar a tomar a forma deste mundo, você vai ficar em constante mudança e vai se frustrar toda hora, porque você não consegue perseguir isso. Quando você acha que você está no esquema, já mudou. Estou na moda, comprei as roupas top, vai lá a um desfile lá em Paris, mudou não, agora é aquilo que muda, aquilo que era feio agora é bonito. Já falei uma vez para vocês que em escola dominical eu volto a falar, padrão de beleza, de magreza, ser gordo ou ser magro, isso muda. Se você for umas décadas para trás, ser magro era sinônimo de doença. As pessoas obesas, elas eram pessoas que falavam assim, essa aí tem saúde. Daí vem aquela célebre frase da mãe para o filho que saiu de casa: tua mulher não está te dando de comer não?
Por quê? Ela quer ver gordo, como se a gordura fosse beleza. O tempo muda, a forma muda. Mas agora, visto que se declara que o reino de Deus é celestial, isso nos assegura de sua perpetuidade. E assim sucede que mesmo que o mundo inteiro se perverta, e ele vai se perverter, cada vez mais o mundo vai se perverter. Nós estamos chegando no fim do ano, mais 2 meses, 3 meses, nós estamos chegando no fim do ano. As pessoas vão ficar fazendo aquelas campanhas, roupa branca. O mundo 2020 vai ser pior do que 2019. Essa mensagem não convence, não chama pessoas, mas é a realidade. Se você em 2020 for ver em relação ao 2019, você vai ver que está pior. Mais transtornos, mais doenças, mais enfermidades, toda sorte de problemas vão vir em 2020, 2021. Você vai ficar mais velho, você vai ter mais dificuldades. Mesmo que o mundo inteiro se perverta, contanto que a nossa consciência esteja sempre direcionada para a cruz, ela permanecerá firme, não só em meio aos abalos e convulsões, mas inclusive em meio a terríveis ruínas e destruição. Na minha vida e na sua vida isso é possível de acontecer, sim. Se formos cruelmente tratados pelos ímpios, e eu coloquei "se" para dar uma aliviada, contudo nossa salvação é assegurada pelo reino de Cristo, o qual não está sujeito aos caprichos humanos. Nenhuma ação humana pode mexer, mudar o reino de Cristo. Somos ensinados também sobre qual é a natureza desse reino, pois se ele nos fizesse felizes segundo a carne, nos trouxesse riquezas, prazeres e tudo que é desejável para o usufruto da presente vida, ele exalaria o odor do mundo, que é um odor de perfume Chanel número 5, cheiro de esgoto. Hoje a Menízia me perguntava: pastor, você não acredita nessas coisas? Não é o que eu vejo, Menízia, não é a realidade. Este conto de fadas que as pessoas ficam criando, vou fazer uma campanha de Daniel, vou ficar 21 dias sem comer isso, comer aquilo, aí Deus ele vai ser obrigado a me dar. Isso não funciona dessa maneira. A palavra de Deus não fala disso. A palavra de Deus fala de luta, de dificuldade, e que nós temos que ser preparados. E eu falava hoje pela manhã, se você for procurar os textos que falam do nojo de Deus em relação à humanidade, ele suplanta em muito os textos que falam de amor e misericórdia. Por que a gente tem que inventar moda? Por que eu tenho que falar para vocês que está tudo lindo e maravilhoso? Não está. Não está. Amanhã, segunda-feira, lutas e dificuldades te esperam. E se você não estiver apoiado na palavra, se o Senhor não estiver segurando na sua mão, você vai cair no chão e talvez não levante mais. Ai, pastor, fala do anjo. Não tem anjo. Fala do óleo, pastor. Não tem óleo, só tem espinho. Se a palavra de Deus, se o reino de Deus fosse para nos fazer felizes segundo a carne, nos trouxesse riquezas, prazeres e tudo que é desejável para o usufruto da presente vida, ele exalaria o mau cheiro da terra e do mundo. Mas agora, embora a nossa condição seja aparentemente miserável, porque você só é miserável aparentemente, você está nesse tufão, mas você é protegido, contudo nossa verdadeira felicidade, ela permanece intacta. Você vai subir aos altos céus, você vai viver a eternidade com Deus. Daqui aprendemos também que são estes os que pertencem a esse reino, os que, tendo sido renovados pelo Espírito de Deus e contemplam a vida celestial em santidade e justiça. Se você faz parte desses que aparentemente são miseráveis, que sofrem lutas e dificuldades, de qualquer sorte ou espécie, mas que quando você olha para a cruz, você fala: eu tenho uma esperança. Abre Isaías 40, de 29 a 31. Abre aí, Edilene, você gosta desse texto? Esse texto você gosta.
Isaías capítulo 40. Do 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é uma promessa para você. Por mais que a sua condição hoje, você olhe e fale assim, está ruim. A promessa não é para ficar ruim para sempre. A promessa é o voar como águias. Contudo, merece igualmente nossa atenção, que não se diz que o reino de Cristo não está nesse mundo, pois sabemos que Ele tem sede nos nossos corações. Hoje a Menísia falou isso. O reino de Cristo está aqui neste mundo, através da minha vida e da sua vida, porque o que habita nos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E enquanto esse mundo, esse reinado de Cristo habita em nós, para o mundo tudo isso é estranho, porque a condição deles é diferente, eles não entendem isso. Jesus prova que não almejava nenhum reino terreno, porque ninguém se move, nem toma armas em seu apoio. Nada desse gênero se vê em Cristo, e por isso segue-se que Ele não é um rei terreno. Espera aí, pastor, no começo do capítulo, Pedro levantou a espada e tentou te defender. A motivação de Pedro não foi defender a messianidade de Cristo, e sim defender o rei, o líder dele, para que ele também não fosse atingido. Jesus considera o uso da violência como pertencente à esfera da injustiça e do pecado. Toda ação de violência por Deus é condenada. As suas manifestações de ira, as suas manifestações de indignação com o próximo são vistas por Deus como algo errado, como pecado. Nisso precisamente se distingue a realeza de Deus, de Cristo, das outras. A oposição entre a sua posição e a desta ordem é clara. Ele se entregou voluntariamente e cortou secamente a violência de Pedro. Pedro se levanta e uop! E Jesus vai lá, pega a orelha, sem infecção, já passa ali com aquele antisséptico e celestial, sem nenhum problema de antibiótico, nada, ele não tinha problema nenhum. E ele olha para Pedro e fala: quem vive pela espada, morre pela espada. Renunciando ao uso da força, provou não ser um rei como os outros. Não se constituiu rival dos seus adversários, disputando-lhes o poder, mas se entregou em suas mãos. Ele é o Messias, o rei designado e ungido por Deus, mas não impõe o seu reinado. Os que o aceitarem têm que ser feito de livre e espontânea vontade. Ninguém pode te forçar a vir aqui. Eu mando mensagem, eu falo, você está atrasado, vem, mas a decisão ela é sua. Os ensinos que são tratados aqui ou em qualquer outro lugar, você que vai lidar com isso, se você vai querer aplicar ou não, a responsabilidade é sua. O respeito de Jesus pela liberdade se atesta na Santa Ceia, na última Santa Ceia que nós já meditamos, em que ele, Jesus, se coloca nas mãos de Judas como um ato de supremo amor e fala assim: vai, você quer fazer algo? Faz logo o que você tem para fazer, eu não vou te impedir não. Foi naquele momento que Jesus se entregou voluntariamente à morte, e se ele não recorre a nenhuma força e não luta, torna-se difícil entender como que Roma pode ser prejudicada, como que os judeus podem ser prejudicados. Essa semana, em especial ontem, eu me peguei meditando nos benefícios do Senhor.
Como Deus é bom. Às vezes a gente tem que parar as nossas vidas. Chama o Felipe, por favor. Às vezes nós temos que parar as nossas vidas um tempo. Está muito corrida a nossa vida. A nossa vida está muito agitada. Nós temos tempo para tudo. Eu não uso relógio. Desde que eu saí da Philips, em 2000 e bolinha, eu não uso mais relógio. Mas o relógio, o tempo me persegue. Tenho falado com a Rosângela, o tempo está perseguindo. Faz com que nós fiquemos escravos desse tempo. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho horário, eu tenho. E a gente não para reparar como Deus ele é bom nas nossas vidas. E aí eu estava lá ontem em casa, Rosângela tinha saído com Luísa, e eu estava lá, finalizando a escola bíblica dominical. Eu não pude fazer isso na sexta-feira, foi um dia muito atribulado. E eu comecei a chorar. E eu lembrei de uma música que eu vou cantar com vocês. Uma música que reflete a gratidão. Algo que nós temos sido pouco gratos. Nós temos deixado de agradecer ao Senhor. Coloca lá, Luiz, por gentileza. Se você não souber a música, não se preocupa.